Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, aí onde você está. Nós vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo de número 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo de número 2 é a leitura que nós vamos fazer. Vai ser o texto base para a nossa reflexão de hoje. Eu tenho certeza que Deus tem algo de especial para falar no seu coração. Abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. A Escritura Sagrada, ela nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero saudar o irmão Adriano Silva, que entrou também. Seja bem-vindo, Adriano. Deus te abençoe. Meus irmãos, quando nós falamos de buscar uma vida mais que abundante na presença do Senhor, nós objetivamos que a nossa vida ao lado de Deus seja enriquecida de todas as formas. Nós precisamos, carecemos de mais comunhão com Deus, mais comunhão com o nosso Criador, mais comunhão com o nosso Senhor. E há em todo o Novo Testamento, à luz do Evangelho da Graça de Deus, uma perspectiva de que o Evangelho promove em nós transformação. Essa palavra é muito importante porque a fé cristã não foi revelada na Escritura para nos tornar pessoas boas, não. Ela foi revelada para nos tornar pessoas novas na presença de Deus. Por isso, a Escritura fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Toda a construção do Novo Testamento e do anúncio do Evangelho da Graça por meio da fé no Senhor Jesus Cristo acontece no sentido de levar o homem a experimentar uma transformação. E, sem dúvida alguma, quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a face do Senhor, devemos ter muito vivo no nosso coração o sentimento de estarmos a cada dia sendo transformados por Deus para a glória do seu santo nome. Ana Isabel entrou também. Seja bem-vinda, Aninha. Saudade de você. Esse é um tema muito importante para nós, porque a oração mais que abundante, ela acontece de uma forma interessante. Primeiro, nós oramos pedindo a Deus para sondar o nosso coração e ver se existe na gente algum caminho mau. Nenhum cristão deve ter qualquer tipo de sentimento soberbo de pensar que está tudo bem na vida dele. Todos nós estamos num processo muito recorrente de abandono de velhas práticas, abandono de pecados, para que a cada momento Cristo esteja mais e melhor entronizado na nossa vida. Dentro dessa perspectiva, a gente vai descobrir na oração coisas em nós que não estão muito boas e que carecem de uma transformação. E quando isso acontece, nós passamos por uma experiência de quebrantamento na presença de Deus. Às vezes, esse quebrantamento é voluntário. Muitas vezes, confrontados com o nosso pecado e reconhecendo a glória de Deus e a sua santidade, a nossa alma vai experimentando uma experiência de contrição, e aquele ego inflado que às vezes estava tão evidente na nossa vida, ele vai ficando murchinho, murchinho, e na experiência desse empobrecimento, quando a gente reconhece a nossa pequenez, reconhece a nossa fraqueza, nós vamos permitindo que a obra de Deus se intensifique ainda mais na nossa vida. Só que daí nós temos a necessidade de fazer algo um pouco diferente. Algumas pessoas param no quebrantamento. Elas vão descendo, 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 mas elas não saem do chão. Mas aí nós precisamos agora de um próximo passo na busca de uma vida mais que abundante, que é rogar a Deus por nossa transformação espiritual. Você tem pedido a Deus para ser transformado? Às vezes, a nossa oração a Deus é a respeito de coisas que Deus pode dar para a gente. Mas nós precisamos orar, principalmente, para que Deus transforme a nossa vida. Nós precisamos constantemente de transformação. A transformação da regeneração, da nova vida que nós recebemos por nosso Senhor Jesus Cristo, é apenas o começo.
de algo extraordinário, maravilhoso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida também. Diga para mim, em que área você tem buscado transformação? Enquanto você digita no comentário áreas da sua vida que você gostaria de ser transformado, eu quero transmitir saudação para o irmão Neto Durlim, grande amigo, irmão, parceiro. Esse cara mora no meu coração e não paga aluguel, mas ele esquece de mim de vez em quando, mas eu relevo, viu? Saudade do seu, gordinho. Irmã Nailza, que também está assistindo, Deus te abençoe ricamente. Vocês que estão chegando agora, dá uma ajuda pra gente. Compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Silas Miranda, grande amigo. Silas, a gente tem história, cara. Que saudade de você, magrelão. Que Deus te abençoe ricamente, viu? Espero que você esteja bem, com muita saúde, com muita paz no seu coração, viu, querido? Você mora no meu coração também. Espero que você venha um dia visitar a gente aqui, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos, agora que nós experimentamos o quebrantamento, seja aquele voluntário quando nós somos confrontados pela santidade de Deus, ou até o quebrantamento que Deus promove quebrando a gente, porque às vezes Deus faz isso com a gente. E nessas horas a gente vai se vendo diante de um cenário em que a nossa alma clama por transformação. Pode ser transformação no nosso ego, na nossa espiritualidade, na nossa vida profissional, pode ser transformação na nossa vida ministerial, não importa. O objetivo maior dessa transformação é nos tornar mais parecidos com Jesus. Nós entendemos que dentro do plano eterno de Deus, a Escritura fala que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo e predestinados para nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus. Então, o objetivo primário da transformação é nos tornarmos parecidos com Jesus. E é claro que essa transformação vai atingir todas as áreas de nossa vida, não tem jeito. Então, se eu me torno mais parecido com Jesus, minha vida espiritual vai ser melhor. Minha vida profissional vai ser melhor, minha vida ministerial vai ser melhor. A presença de Cristo em mim e o caráter dele amadurecido na minha vida vai me levar para uma mudança radical em tudo que diz respeito a mim, para que cada vez mais ele apareça na minha vida e eu diminua. E isso é glorioso, é o que nós objetivamos. Por isso, nesse processo em que Deus vai permitindo que o quebrantamento aconteça na nossa vida, é necessário que a gente ore a Deus, Senhor, transforma-me, transforma a minha vida, transforma o meu viver, muda aquilo que sou na sua presença e aquilo que sou na presença dos homens também, eu quero ser transformado. É tão interessante que quando Jesus ele vai explicar o mistério do reino de Deus e ele vai nos anunciar que o reino de Deus ele não está disponibilizado para pessoas que não querem mudar. Ele diz assim, olha gente, ninguém coloca remendo de pano novo em veste velha, porque se fizer isso, a ruptura da veste vai ser maior. Da mesma forma, não tem como a gente colocar, não é, vinho novo em odres velhos, porque o odre velho não é um recipiente para comportar vinho novo. Assim, se nós não nos tornarmos em Cristo novas criaturas, e não sermos capazes de, pela fé em Jesus Cristo, vivenciarmos a regeneração pelo poder do Espírito, nós não poderemos receber em nós a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Para nós recebermos o novo de Deus, precisamos, da mesma forma, sermos pessoas novas. E como eu posso me tornar uma pessoa nova, pastor Sérgio? Quando eu abro mão de toda a justiça pessoal que eu tenho, todo o meu orgulho, todo o meu jeitinho, todo o meu achismo, eu falo, Senhor, a minha vida em suma é uma grande baderna. Senhor, por favor, reina no meu coração. Senhor, por favor, pega essa bagunça que eu sou e coloque em ordem, louvado seja Deus. E quando nós fazemos isso, nosso Pai Celestial, com muito prazer, Ele pega a gente e vira do avesso, porque Ele quer nos moldar para nos usar para o louvor da sua glória. Então a vida cristã vai ser realmente uma montanha-russa em que a gente vai ter esses altos e baixos, mesclando descoberta de áreas da vida que precisam de uma conversão maior, quebrantamento profundo diante de Deus e a profunda experiência de transformação que nós recebemos por intermédio da oração. A oração é a chave para nós vivenciarmos uma vida transformada na presença de Jesus Cristo. Por isso, nós temos que orar incessantemente.
orar cada vez mais e orar até que sejamos sensivelmente transformados por Deus. Quando Paulo ele vai falar para a gente do ministério do Espírito Santo, gente, eu dei um chute no negócio aqui, me perdoem. Quando ele vai falar do ministério do Espírito Santo, ele fala que nós somos transformados pelo Espírito de glória em glória. Então, existe um processo paulatino em que o Espírito Santo vai nos moldando para a glória dele. Cada vez que nós entramos em contato com a glória de Deus, nós deixamos ali algo de ruim de nós e Deus coloca algo de bom que Ele tem para nós em nosso coração. A cada encontro que você tiver com Cristo, meu irmão, minha irmã, você será transformado. A cada encontro que você tiver com o Senhor Jesus Cristo, Ele vai arrancar coisas ruins da sua vida e Ele vai te oferecer coisas novas do céu, diretamente para o seu coração. Nós precisamos vivenciar essa experiência, porque através dela nós vamos nos tornando mais maduros na fé, mais maleáveis, mais santificados na presença do Senhor, mais cheios do Espírito. A visão da glória de Deus fica mais evidente na nossa vida. As pessoas começam a perceber que algo muito diferente está acontecendo conosco. Por isso, nós insistimos em orar. Por que os crentes oram tanto? Porque nós queremos ser transformados de glória em glória. Louvado seja Deus. Nós sabemos a quem nós estamos servindo. E nós sabemos que o prazer dele é nos modelar para nos tornarmos vasos para a sua honra. Nos tornarmos vasos que ele tem prazer em usar. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, diariamente, nós precisamos aceitar esse desafio que Deus coloca diante de nós e orarmos a Deus: Senhor, nos transforma. Senhor, nós não aceitamos estar na sua presença da mesma maneira. Precisamos ser transformados, meu Deus. Precisamos ser moldados e modelados por Ti, porque nós entendemos que aquilo que o Senhor tem para nós é maior, aquilo que o Senhor tem para nós é melhor, aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas é muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nesse processo, queridos irmãos, nós precisamos buscar de Deus essa experiência constante de transformação espiritual. Precisamos constantemente rogar a Deus que molde o nosso coração para entendermos os seus propósitos soberanos para a nossa vida. Nesses dias que nós estamos vivendo e que a gente está experimentando aí um tempo de grande quebrantamento para todos nós. Fala sério, a gente começou esse ano com a expectativa que nada de ruim fosse acontecer, que não houvesse mais uma onda tão terrível desse momento que nós estamos passando. E quando a gente observa esse cenário, é importante que a gente faça uma pergunta honesta, porque quando Deus sacode o mundo, Ele está falando primariamente com a sua igreja. E certamente esse tempo, esse momento, é um grito de Deus, um sussurro do Espírito Santo no nosso coração dizendo: cristão, está na hora de você ser transformado. Cristão, está na hora de você ser moldado para algo que você talvez ainda nem tenha percebido, mas que eu quero fazer na sua vida. Louvado seja Deus. Eu vejo que esse é um tempo oportuno para nós revisarmos muitos aspectos da nossa vida e clamarmos por uma transformação. Eu quero contar uma experiência que eu tive hoje com vocês, antes de eu entrar em 2 personagens da Bíblia que fizeram essa oração, buscando transformação e foram atendidos por Deus. Nós sabemos que as igrejas, elas não podem ter culto presencial, mas as igrejas estão abertas para oração, se algum fiel quiser orar individualmente. E eu sou um fiel que tem desejado muito orar individualmente, então todos os dias de manhã eu tenho estado na igreja buscando a Deus. E hoje eu estava chegando ali, e eu já vou de casa orando para a igreja. E quando eu cheguei na frente da nossa igreja, Igreja Pentecostal Reformada, eu vi um pai de família ali com 3 crianças carregando ali um carrinho, e ele estava recolhendo o que ele encontrava no lixo. Certamente ele estava separando latinhas, papelão, e não duvido que ele estava até procurando restos de comida para poder servir os seus filhos. Aquilo mexeu comigo demais. Eu sou muito sensível para isso, porque pela graça de Deus eu tenho tido recursos na minha casa.
aquilo me abalou profundamente. E olhando para isso, eu sabia que nós tínhamos cesta básica na igreja, nós temos um trabalho de ação social, o Ministério IPR em Ação, que tem feito trabalho tanto de distribuição de cesta, como distribuição de alimentos também para moradores de rua. Nós velamos muito em nossa igreja pela promoção da justiça social. É um dos pilares do ministério da Igreja Pentecostal Reformada. E quando eu vi aquilo, imediatamente me lembrei que eu tinha cesta, e eu falei, eu vou socorrer essa família. E eu falei, rapaz, espera um pouquinho que eu tenho algo para você. E aí os meninos, irmãos, já ficaram com o olhinho brilhando, certamente faltava comida em casa. E quando eu cheguei com a cesta, aquele rapaz não sabia de que jeito que ele me agradecia. E eu vi, mais uma vez, Deus fazendo uma obra de transformação no meu coração, me fazendo perceber que eu tenho muitos motivos para agradecer e motivos suficientes, não apenas para ser grato, mas para saber partilhar do bem que Deus tem me proporcionado. Uma das coisas que eu acredito que nós precisamos nesse tempo ser transformados por Deus é recebermos de Deus uma visão poderosa da necessidade que nós temos de saber partilhar. Por isso, se você perceber que tem alguma coisa que está estragando aí na sua casa, dá um jeito de fazer isso chegar como um alimento para alguém. Se você perceber que sobrou um dinheirinho no final do mês, compra uma cesta básica e distribui. Se você percebeu que você tem condição de socorrer alguém, socorra. Mobilize os seus recursos, aquilo que tem sobejado na sua vida, para que você possa, de alguma forma, fazer chegar na vida de alguém que está gemendo nesse momento um socorro, porque nesses gestos de corações que foram transformados pelo Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da Graça pode fazer toda a diferença. Aquilo me tocou. E eu passei um dia muito grato a Deus por saber que numa oportunidade extremamente simples, eu pude minimizar o sofrimento de alguém. Eu sou um cristão. Se a nação evangélica do Brasil começar a fazer isso, qual o impacto que nós podemos causar? Esse é um tempo que talvez Deus tenha o desejo de mudar um pouco o foco. O povo evangélico brasileiro é muito hábil e feroz em impor a pauta de costumes dela. E devemos realmente defender essas coisas, fazem parte da nossa vida, da nossa experiência. Defender, não impor. Agora, se toda essa energia é gasta em bradar pelos nossos costumes para a sociedade, fosse gasta em promoção do Evangelho da Graça de Cristo e ação social relevante, gente, ninguém segurava o povo de Deus. E certamente Deus está falando isso ao seu coração. Tem existido para nós, povo de Deus, recursos, provisão. Gente, Deus cuida da gente. Divida daquilo que Deus tem dado para você. Mostre o coração transformado que você recebeu. Deus deseja que esse sentimento incendeie o nosso coração nesse tempo em que o povo de Deus vai ser conhecido pelo amor. Nós seremos conhecidos pelo amor e precisamos colocar isso em prática para a glória de Deus. Existem dois personagens na Bíblia que me vieram ao coração quando eu comecei a refletir sobre o que a Bíblia nos traz, sobre a necessidade de vivenciarmos transformação. O primeiro deles está ali no Evangelho de Marcos, capítulo 9, o pai que tinha um filho possesso de um espírito imundo. A Bíblia fala que esse pai buscou ajuda nos discípulos de Jesus para que expulsassem aquele demônio do seu filho, mas os discípulos de Jesus não conseguiram fazer. E quando a coisa aperta para o discípulo de Jesus corre aos pés de Jesus. A Escritura fala que os discípulos foram correndo pedir para Jesus. Jesus deu uma repreensão neles, disse: ô geração incrédula, até quando vos sofrereis? Traz aqui para mim o menino. E naquele momento, quando o pai chega diante ali de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta para aquele pai: olha, você acredita que eu posso fazer isso daí? Você acredita que eu posso operar esse milagre? E aí aquele moço fala: olha, Senhor, eu creio. E ele então faz uma pergunta, um pedido, perdão, para Cristo, tão interessante. E ele diz assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aquele momento é um momento muito importante no Evangelho, porque aquele pai reconhece diante de Cristo que existe nele falta de confiança. E ele então pede para que o Senhor Jesus Cristo acrescente na vida dele uma porção generosa de confiança.
ele pede por uma transformação. Diante do Senhor Jesus Cristo, a gente vai se sentir muitas vezes em falta. Às vezes falta em nós confiança, às vezes falta em nós coragem, às vezes falta em nós desenvoltura, às vezes falta em nós intrepidez, às vezes falta em nós até força. E quantas vezes a nossa fé não está desse tamaninho aqui? Mas sabe o que é interessante? Nós podemos pedir para Jesus que nos ajude. E quando, com humildade, nós nos achegamos a Ele e pedimos ajuda, Ele imediatamente faz com que o nosso coração seja cheio da sua ação, do seu poder transformador. O que você precisa nessa noite de Cristo? Peça para Ele. Quando Cristo sobe a cruz por nós e derrama o seu sangue para nos perdoar dos nossos pecados, nesse momento Ele está abrindo os tesouros do céu para nós. E quando nós nos apegamos com Jesus pela fé, Ele se torna para nós a fonte de todas as bênçãos. Nós podemos com confiança pedir a ajuda de Jesus Cristo. Podemos com confiança clamar a Ele por transformação. Você precisa de fé? Ele vai te dar fé nesse momento. Você precisa de coragem, Ele vai encher o seu coração de coragem. Você precisa, nesse momento, de direcionamento espiritual. Cristo, Ele é a sabedoria de Deus, Ele vai te ensinar o que fazer. Você precisa, nesse momento, de um renovo espiritual. Sinta o toque de Jesus na sua vida. Fale com Ele. Cristo está conosco. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo não nos deixa sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não nos deixa sozinho. Ele está aí com você. Ele está tocando você. Ele está fazendo você sentir o renovo no coração. Você chegou nele vazio, mas você vai sair cheio, 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 porque Ele deseja nos encher com a sua bendita e maravilhosa presença. Louvado seja Deus. Ele quer nos encher, Ele quer nos transformar, Ele quer realizar em nós essa obra de transformação. É por isso que a gente passa alguns perrengues na vida, situações que a gente não planeja, situações que a gente não espera, momentos aflitivos de todo tipo, de toda sorte, de toda natureza, porque diante de cada superação que nós vivemos na fé, Cristo tira algo da gente e coloca algo dele em nós. Aleluia. Eu sinto Deus nesse momento. Aleluia. Deus está tirando coisas de você. Quantas coisas que Deus tem que tirar de você ainda? Talvez um ego meio inflado, talvez um nojinho de algumas coisas, talvez um jeitinho cri-cri de ser, talvez uma língua que está grande demais, talvez uma ingratidão crônica, eu não sei. Mas eu sei que quando a gente chega diante dele, ele vai tirando, tirando, tirando e colocando mais dele na nossa vida. Peça para ele: Senhor, tira isso de mim, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer esse mau hábito e me transforma para a glória do nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Antes de eu continuar, eu quero saudar alguns irmãos que estão aqui acompanhando. Benê, está estreito mesmo. Irmã Adriana Bezerra está acompanhando ainda, que Deus te abençoe. Márcio, sempre interagindo. Pastor Daniel, louvado seja Deus. O Nelson, Deus é fiel. Se você não fez ainda, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo crescer aí em nome de Jesus. Precisamos alcançar muitas pessoas que precisam de esperança nesse momento, precisam da graça de Deus. Irmã Renata Rocha, que entrou, que Deus te abençoe, querida. Bom ter você com a gente aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Acredito que a Santina está acompanhando também. A Ana Moraes, Deus te abençoe, Ana. Louvado seja Deus. Muito bom. O irmão Adriano que está acompanhando, que Deus te abençoe, querido. Louvado seja Deus. Um outro personagem que nos ensina muito sobre transformação é Ana, a mãe de Samuel. O texto que trata de sua história está registrado em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2. E ali nós vemos uma mulher que passou uma experiência bastante aflitiva. Vivendo em uma nação que foi ordenada por Deus a crescer, ela era estéril. E como uma mulher estéril, ela
era como uma mulher amaldiçoada, porque ela não era capaz de cumprir a determinação de Deus de gerar filhos para que a nação crescesse. Você imagina a quantidade de dilemas que Ana vivia. Vou contar algum para vocês. Ela era casada com Eucana, que tinha, além dela, uma outra esposa. Então ela vivia um lar que era ali disfuncional, um lar com duas esposas. Enquanto ela era estéril, a sua companheira ali de casa era, irmãos, uma verdadeira máquina de gerar filhos, e aquilo causava nela uma aflição, porque além dela não ser capaz de dar um herdeiro para o seu marido, a sua adversária a provocava excessivamente, como a Bíblia diz. Ana ficou numa situação de muita amargura, de muita dor, porque ela não conseguia experimentar ou viver com intensidade aquilo que na sua mente era o plano de Deus para a sua vida. E a partir desse momento, então, a Bíblia nos mostra as tentativas insistentes de Eucana de encorajá-la, mas ela desejava dar um filho para ele de todas as formas. Ela precisava vivenciar isso. Alguns momentos na nossa vida de aflição, de angústia, eles são momentos de ruptura que Deus coloca diante de nós para que a gente consiga transpor situações aflitivas que a gente está vivendo e tenha um testemunho de fé para contar. Assim como Deus transpôs a barreira do pecado e pelo evangelho da graça, na morte e na ressurreição de seu Filho, no sangue que foi derramado na cruz, Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, nos justificou, nos trouxe ao reino do Filho amado e nos perdoou dos nossos pecados. Nós, individualmente, pelo poder da cruz, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, pela salvação que nós recebemos de graça, precisamos transpor barreiras também. Precisamos transpor limites também e dessa forma vencermos a nossa jornada pela nossa maturidade espiritual. E chega um momento que Ana se cansa daquela situação, se desespera com aquilo. E sabe o que ela faz? Ela não vai postar em direta no Facebook, não vai escrever textão, não vai chutar o pau da barraca. Não! A Bíblia fala que ela vai até a presença de Deus e ela vai falar com Deus. A Escritura é milimétrica em falar o que Ana faz naquele momento. Ela ora demoradamente na presença do Senhor. Ela passa tempo com Deus. Ela começa a falar com Deus e ela então é movida na sua oração para orar diferente. Até então, a oração de Ana girava em torno de ser capaz de dar luz a um filho. Mas a partir do momento que ela desce ao templo, parece que algo muda no coração dela, porque olha, o Espírito Santo muda as nossas percepções quando nós oramos e buscamos a Deus. E ela então começa a orar e ela fala, através de um voto: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, olha irmãos, que mulher de fé, ela pede um homem. Se o Senhor me der um filho varão, eu faço um voto com o Senhor que ele vai ser nazireu, não vai passar navalha na cabeça, e eu vou entregá-lo ao Senhor, ele vai te servir, ele vai ser servo seu. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que nesse momento o sacerdote ali vê que ela está lá orando demoradamente, ele vê os lábios dela mexendo, mas ele não vê nenhuma, não consegue nem ver, nem ouvir nada além disso, e ele então julga que ela está embriagada, faz uma repreensão equivocada para ela, e ela então fala: não, Senhor, a sua filha não é serva de Belial, eu sou uma mulher amargurada e eu tenho aqui pedido, derramado a minha alma perante o Senhor. Nesse momento, o servo de Deus olha para ela e olha, Eli que não era um homem muito bom não, ele libera uma palavra para ela. E ele diz assim: olha, que seja feito pelo Senhor segundo a sua vontade. Ana volta para casa. Aleluia. E ela então engravida. E ela dá luz ao menino que nós conhecemos, o profeta Samuel, talvez o maior profeta do Antigo Testamento. Um homem que a Escritura fala que nenhuma palavra dele caiu por terra. Foi necessário que pela amargura, que pela frustração, que pelas provas que ela passou, que Ana orasse direito e se colocasse diante de Deus para receber o que Deus queria dar para ela. Ana queria um filho, seja lá que filho fosse esse.
mas Deus queria dar para Ana Samuel. Às vezes a gente se conforma com coisas menores do que aquelas que Deus está objetivando para a gente. Ana queria um filho, Deus queria dar Samuel para ela. Ana queria dar um herdeiro para Eucana, Deus queria levantar através dela um homem do naipe de Samuel. Mas para que isso acontecesse, Deus primeiro fez uma obra de transformação no seu coração. A gente vive uma sociedade e uma geração que precisa desesperadamente mudar. Porque a gente é uma geração de cristal. Irmãos, casais estão separando por causa de briguinha dentro de casa. Casais estão separando porque a toalha ficou em cima da cama. Irmãos, a gente está perdendo a paciência por coisas mínimas e estamos perdendo oportunidades por situações tão pequenas. Porque tem faltado em nós uma oração perseverante por transformação. Nós precisamos pedir para o Senhor resiliência, para saber passar pelas provações, para saber passar pelas lutas, para saber passar pelas aflições, porque nós sabemos que depois dela, Deus nos coroa com vitória. Louvado seja Deus. Nós precisamos pedir para que Deus transforme os nossos lares, para sermos esposos mais tementes a Deus, mais amorosos, mais respeitadores. As irmãs têm que orar a Deus pedindo para que Deus lhes dê graça para suportarem os seus maridos nas suas aflições. Esse é o momento em que está todo mundo aloprado por aquilo que tem acontecido no mundo. Ninguém está 100%, irmão. Está todo mundo nervoso, está todo mundo entristecido, está todo mundo agitado. Se a gente deixar que esses sentimentos nossos aflorem, nós vamos transformar nossa vida num palco de guerra. Mas o Senhor está falando com você. Não jogue fora aquilo que Deus te deu, o presente que Ele confiou a você. Não replique os erros de familiares. Não replique os erros de amigos que disseram que não ia dar certo e desistiram. Você não foi chamado para desistir, mas para orar, mas para clamar, mas para viver milagres, mas para viver mudanças, mas para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Por que desistir? Deus está com você. Deus não desistiu da gente, apesar dos nossos pecados. Por que eu vou desistir? Por que eu vou falar que não dá? Faz isso não. Ora um pouco mais. Aleluia. Clama a Deus um pouco mais. Aleluia. Irmão, para de orar para sua esposa mudar. Ore para ser um homem transformado. Irmã, para de orar para o seu marido mudar. Ore a Deus para ser uma esposa transformada. O que vai resolver os nossos dilemas, as nossas batalhas, as nossas situações, não é a mudança no outro, mas a mudança que Deus quer fazer em nós mesmos. A salvação individual. Eu preciso, individualmente, estar bem com Deus. E isso é resultado de uma vida em constante transformação. Quando Ana aceitou que talvez as suas ambições fossem pequenas demais para a grandeza do seu Deus, e de que Deus poderia exigir dela algo mais pela grandeza do que ela representaria no plano de Deus, ela recebeu, ao invés de um filho, Samuel. Talvez o Senhor queira falar algo conosco. Isso mesmo, Diana. A mudança tem que vir de nós. Deus nos deu em Cristo todas as ferramentas. É só abrir a despensa de Deus, pegar. Na despensa de Deus tem paciência. Na despensa de Deus tem amor. Na despensa de Deus tem tolerância. Na despensa de Deus tem maturidade. Na despensa de Deus tem poder espiritual. Na despensa de Deus tem resiliência. Na despensa de Deus tem paz. Na despensa de Deus tem harmonia. Mas a gente chega diante de Deus pedindo emprego, pedindo dinheiro, pedindo viagem para a Europa. Não é à toa que nós somos uma geração tão fraca. Peça para Deus mudança. Peça para Deus transformação. Deus está falando conosco, irmãos. Peça para Deus transformação. Esse tempo carece de uma igreja transformada. Uma igreja que está sendo transformada para transformar.
Louvado seja Deus. Uma igreja que aceita a obra do Evangelho da Graça. Você acha que o Espírito Santo entrou em você só para você ficar rodando que nem peão na igreja? Não diminui o Evangelho a essa pequenez. O Espírito Santo entrou em nós para nos tornar santos, como Cristo é. Obviamente, nessa jornada de vida, num mundo decaído, não ideal, no qual nós estamos rodeados de problemas e nós mesmos rodeados de imperfeições, nós nunca vamos ser 100% perfeitos, jamais. Mas o Espírito Santo move o nosso coração na direção da santidade. Então, como que eu posso falar que eu estou servindo a Cristo, que o Espírito Santo mora em mim, se na primeira oportunidade eu quero jogar fora o ministério que Ele me deu, a família que Ele me deu, a história que Ele tem me oportunizado? Para com isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora a Deus, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero receber do Senhor o vinho novo. Eu quero ser um odre novo na Tua presença, para receber o peso da Tua glória dentro de mim. Eu quero ser veste nova na Tua presença, para resplandecer atos de justiça que glorifiquem o Teu nome. Eu quero ser um vaso novo, que te honre, que te exalte, aleluia, que te glorifique. Louvado seja Deus. Deus quer operar transformação na sua vida. Você tem fugido de Deus há tanto tempo. Tanto tempo. Tanto tempo. Aleluia. Você tem fugido de Deus. Fugido das responsabilidades que Deus tem confiado nas suas mãos. Talvez por medo, talvez por receio, talvez por insegurança, às vezes até por baixa estima. Mas o Senhor está dizendo para você que Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que transforma. O Evangelho se trata da transformação de pecadores em filhos de Deus. E esses pecadores que são perdoados e feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, eles passam a viver em novidade de vida e aguardam mais uma transformação. A nossa fé fala de transformações constantes. De pecador você se torna filho de Deus. De culpado você é justificado. De filho do diabo você se torna filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quanta transformação. De morto em delito e em pecado, vivo pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Você sai do reino das trevas e passa a estar no reino do Filho amado de Deus. Você deixa a iniquidade e passa a viver em justiça. A nossa fé é uma fé de transformação. Louvado seja Deus. Mas nós aguardamos algo maior, supremo, absoluto. A Bíblia fala que chegará o dia em que Ele virá nas nuvens para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Aleluia! Para sempre com Ele. E a Bíblia fala que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Louvado seja Deus. Há uma obra de transformação de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse mundo é uma piscadinha, é um capítulo tão pequeno da história. O autor tem coisas novas para nós. E a Escritura fala que nós seremos transformados num abrir e num fechar de olhos. Louvado seja Deus. E esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E esse corpo que perece vai se revestir de imortalidade. Para quê? Para olharmos para Ele face a face, para podermos contemplar Deus em toda a sua glória e estarmos para sempre com Ele. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Mas tem algo, irmãos. Aleluia. Só seremos transformados na vinda dEle se já estivermos sendo transformados agora, de glória em glória. Por isso, Paulo faz um agradecimento a Deus,
que deve ser a nossa oração. Ele fala, ora, a graça de Deus em minha vida não ficou infrutífera. Quando a graça entrou, ela produziu frutos. Aleluia. Que frutos que a graça tem produzido na sua vida? A graça tem produzido frutos na sua vida? A sua vida reflete o Evangelho? Você fala da sua fé? Você espalha a boa notícia de salvação? Ou você tem gastado seu tempo, seus talentos, suas energias com tantas e tantas e tantas coisas, sem anunciar o nome daquele que entregou sua vida na cruz para nos salvar? Nós precisamos viver transformação. Como nós precisamos. Seremos transformados na vinda, se estivermos sendo transformados hoje. E se quisermos viver transformação, o bom Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos convida à jornada da oração. Eu desafio você, mergulhe na oração. Volta, filho. Volta, filha. O tempo está passando. Cada dia que passa é um dia a menos no calendário de Deus, que está caminhando rapidamente, ou para o dia da nossa morte, ou para a vinda iminente de Jesus Cristo. E nós precisamos agora, como virgens prudentes, estarmos com as nossas lamparinas acesas, resplandecendo a glória de Cristo, produzindo frutos que glorificam o nome do Senhor, porque a festa está preparada. Nós recebemos o convite. Vamos entrar na festa. Vamos participar do banquete da graça de Deus. Vamos nos alegrar na presença de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. O cordeiro cevado foi preparado para a gente. Cristo entregou sua vida na cruz para banquetearmos com Ele por todos os séculos e por todas as eras vindouras. E agora é a hora de clamarmos por transformação. Clamarmos por transformação. Eu desafio você a mergulhar, a fazer um autoexame, colocar sua vida no altar de Deus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Eu me contenho porque é uma live, mas eu sinto Deus tão forte nesse lugar, nesse momento. Aleluia. Você vai sentir renovação aí onde você está. Meu coração arde para te falar isso. Aí onde você está, você vai sentir um toque de renovação espiritual. Faz tempo que você não sente aquele negócio que crente entende. Aleluia. E o Senhor vai tocar na tua alma nesse momento. O Senhor vai tocar no teu coração nesse momento. Você vai voltar a se apaixonar por Cristo. Você vai voltar a celebrar a cruz do Senhor. Você vai voltar a se apegar com confiança no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você vai voltar a orar em outras línguas para a glória de Deus. Você vai voltar a desejar as coisas que são lá do alto. Louvado seja Deus. Você vai sentir o toque de Deus no íntimo da tua alma. Porque o Senhor nos chama para transformação. Transformação. Aleluia. Eu quero ser transformado. Você quer também? Você deseja ser transformado também? Peça para Deus. Escreva nos comentários: Senhor, transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Pai, de dentro para fora. E o nosso bom Pai Celestial vai transformar você. Aleluia. Aleluia. Eu sinto Deus, irmãos. É o tempo da separação. Aleluia. É o tempo da separação. É o tempo da separação. Malaquias, ele escreveu: olha, mais uma vez vocês vão ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Eu quero ser transformado de dentro para fora, porque 2021 vai ser um ano mais que abundante. Um ano mais que abundante. Eu verei, aleluia, caminhos no deserto. Eu verei, para a glória de Deus, da parte de Cristo,
transformação na minha vida, na vida dos meus irmãos. E Deus, o nosso bom Pai, trará de volta daqueles que Ele escolheu, muitos para a casa do Senhor. E o Senhor nos ensinará coisas que nós não aprenderíamos de uma outra forma. Louvado seja o nome de Jesus. Que com humildade nos apeguemos firmemente à confissão de nossa fé e clamemos ao Cordeiro de Deus pedindo perdão dos nossos pecados e roguemos a Ele com intensidade por transformação espiritual, porque o tempo está findando e Deus quer nos encontrar prontos e transformados na sua presença. Nós vamos orar nesse momento. Não quero enfadar vocês. Eu passei aquilo que Deus confiou para mim. E a minha oração é para que você que nos acompanhou experimente ao longo da semana uma experiência profunda de transformação. Que o Senhor te ajude a vivenciar isso para a glória dele. Nós agora estamos numa fase emergencial, então nós não estamos tendo culto nem domingo de manhã. Mas eu quero pedir algumas coisas para você, preciso pedir, isso é importante. A primeira, permitir o Senhor, no próximo domingo, novamente às 8 horas da noite, nós vamos ter mais uma live de comunhão e eu vou trazer a 4ª mensagem dessa série, a mensagem Enche-me. E eu tenho algo do céu para você. Se você puder estar com a gente, eu vou ficar muito agradecido. Da mesma forma, todo esse momento que a gente tem vivido tem exigido de nós que a gente movimente recursos muito rapidamente para poder prestar socorro para pessoas que precisam e da mesma forma também para podermos cumprir os nossos compromissos como casa de Deus, porque temos despesas. Se você sentir-se motivado a isso, movido no seu coração, no nosso site igrejapentecostalreformada.com.br, além de você ter acesso a material de qualidade, você tem a oportunidade ali de via Pix fazer uma contribuição para essa obra aqui. Tenha certeza que vai ser investida para a glória de Deus, porque prezamos muito, tanto por transparência financeira como por administração sábia daquilo que Deus tem confiado para nós. E eu quero nesse momento pedir que você também não se esqueça de estar intercedendo, meus irmãos. É um tempo em que nós temos que estar orando a Deus e certamente fazendo isso, Deus vai se agradar de nós. Nós vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, por gentileza, e vamos clamar a Deus e vamos pedir que o Senhor venha nos transformar. Se você sentir de orar em línguas estranhas, ore. Se você sentiu seu coração movido para confessar pecados, confesse. Se você sentiu seu coração movido para voltar para Cristo, coloca nos comentários aí, eu quero voltar para Cristo, pastor Sérgio, me ajuda. Você sabe que eu sou malucão, vou correndo até você, porque o meu desejo é encher o céu. E eu vou trabalhar com afinco para que cada escolhido de Deus ouça o Evangelho da Graça e venha receber esse amor glorioso que nos foi revelado na cruz, onde Cristo morreu para nos salvar. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, porque o Senhor, num ato de bondade e de muita misericórdia, nos oportunizou estarmos aqui mais uma vez. Eu te amo, Senhor, e sou grato a Ti pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sou grato a Ti pelo perdão dos meus pecados, Pai. Sou grato a Ti pela salvação que o Senhor me deu de graça, da qual eu não mereço. Te agradeço pelo fato de que o Senhor demonstrou misericórdia para com a minha vida, meu Pai, e me resgatou com o braço forte. Agora, Pai, eu que fui resgatado, transformado pelo Senhor, pela experiência da regeneração, não posso aceitar continuar da mesma forma na Sua presença. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, continue trabalhando na minha vida. Trabalha na minha mente, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus valores, Senhor. Ajuda-me, Pai, segundo a Sua graça, a conservar uma fé pura e simples no Senhor Jesus Cristo. Molda, modela o meu coração, meu amado Senhor, para que eu viva a plenitude da bênção de Cristo, num processo, meu Pai, profundo de devoção, de entrega, de gratidão, de serviço, de caridade, de compaixão, Senhor, de santidade na vida, para que o caráter de Cristo seja formado em mim, para que eu possa, meu Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, ter, Senhor, as mesmas marcas que Cristo teve enquanto esteve entre nós e ser reconhecido, Pai, como alguém que caminha ao seu lado. Eu oro também por essas vidas que nos acompanharam nessa mensagem, Pai. Eu não sei o que elas estão passando, não tenho ideia do sofrimento que elas têm tido, mas eu tenho certeza, Pai, de quem o Senhor é.
E sei que o Senhor pode visitá-las nesse momento com muito poder. Pode visitá-las nesse momento com muita graça, Pai, e ajudá-las nas suas jornadas de transformação. Transforma o teu povo, Pai, transforma a tua igreja. Abençoa pastores, bispos, missionários, líderes, padres, meu Pai. Todos aqueles que têm estado investidos no trabalho, meu Pai, de apacentar cristãos, meu Pai, ajude-os a terem prudência, santidade, piedade e sabedoria. Abençoa as famílias, meu Pai, que tem enfrentado, meu Pai, esse tempo trabalhoso com tanta dor, com tanto sofrimento. Pai, tenha compaixão. Usa a tua igreja e nos levanta para o louvor da tua glória, Pai, para que nesse tempo a gente possa cumprir com a nossa vocação e glorificar o teu nome, Pai, na transformação do nosso homem interior, para nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. É a oração que nós elevamos a Ti nesse momento e Te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém.